Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 17, Raciocinar com Jesus. Não permitas que nenhum irmão que tenha pecado, não importa a gravidade, e que tenha olhado em teus olhos buscando perdão, se vá sem recebê-lo. E se ele não procurar o perdão, pergunta a ele se o deseja. E se após isto ele novamente pecar 1000 vezes diante de teus olhos, ama-o mais do que a mim, pois esse é o caminho no qual tu o conduzirás ao Senhor. Tem sempre misericórdia para pessoas como esta. Francisco. Outro aspecto marcante na vida de Francisco foi a maneira incomum como ele lidava com a questão do pecado. Se por um lado ele era austero na pregação das virtudes, recomendando sempre a necessidade da penitência, aqui entendida no sentido de conversão de vida, por outro, era afável e misericordioso com os pecadores. Disse que sua conduta foi incomum porque, a miúde, a preocupação da religião é mais condenar do que educar, mais culpar do que perdoar. A própria ideia de pecado envolve um julgamento e uma consequente condenação do pecador, culminando com a sua expulsão do paraíso. Isso sim, o maior pecado que se comete em nome de Deus, que é amor e misericórdia e não apenas justiça. Não foi por isso que Jesus pediu para que não julgássemos o nosso próximo, porque em alguma medida todos também somos falhos? Não foi pela mesma razão que o Cristo afirmou ter vindo para os doentes? Ele convivia com os equivocados, não para lhes expor as feridas morais, mas para lhes apresentar novos roteiros de vida. Mas em um estranho paradoxo, o cristianismo acabou se esquecendo do Cristo. Foi por essa razão que Jesus falou a Francisco que a igreja estava em ruínas e pediu que ele a restaurasse. E foi assim que, certo dia, o poverelo se viu às voltas com um fato ocorrido em sua própria comunidade. Ele havia passado toda a manhã pregando e pedindo esmolas em região não distante do grupo. Assim que retornou trazendo consigo um pouco de pão e vinho recebido de doação, o irmão Ângelo se apressou em contar um episódio acontecido naquela manhã. Pai Francisco, veja só, Senhor, hoje cedo 3 malfeitores vieram ter conosco. São conhecidos ladrões da região. Não vieram roubar, pediram apenas comida, pois se diziam famintos. E como você procedeu com eles, irmão Ângelo? Ora, o que eu poderia fazer se não mandá-los embora? Fui enérgico com eles, eu os mandei embora. Onde já se viu criminosos perturbando o trabalho dos que se dedicam a Deus? Homens de má vida? Que fossem trabalhar, isso sim. Ante o silêncio prolongado de Francisco, o irmão Ângelo questionou: o senhor não acha que, em defesa do nosso grupo, eu agi corretamente? Meu amado Ângelo, respondo-lhe com uma outra pergunta, a qual jamais deverá sair da nossa cabeça. O que faria Jesus em nosso lugar? Proponho a você que reflita. Como ele receberia aqueles irmãos? Irmão Ângelo abaixou a cabeça imediatamente. A indagação de Francisco fora desconcertante. Logo percebeu que Jesus teria agido de outra maneira e ficou triste consigo. Sabe, meu amigo, ponderou Francisco, eu me lembro de Jesus na cruz prometendo paraíso ao ladrão convertido. Nossa missão, Ângelo, é trazer os pecadores de volta ao paraíso e não aprisioná-los no inferno de suas culpas. Francisco falava com tanta ternura que irmão Ângelo debulhou-se em lágrimas de arrependimento. Não chore, meu irmão. Raciocinar com Jesus é um hábito ainda muito distante de nós. No entanto, esse deve ser o nosso exercício diário, até o dia em que o Cristo viverá inteiramente em nós. Até lá vamos cotejar as nossas condutas com os padrões de Jesus nas encruzilhadas da vida. Vamos nos perguntar como ele agiria se estivesse em nosso lugar. Se fizermos isso diariamente, agiremos com mais acerto. Mas algo posso fazer agora para remediar meu erro? Perguntou Ângelo. Claro, meu amigo, Jesus espera a nossa atitude de reconciliação e não as nossas culpas improdutivas. Transforme as suas lágrimas arrependidas em atitudes no bem. Recomendo que você procure imediatamente os irmãos que hoje nos visitaram. Leve a eles esse cesto de pão e o vaso de vinho. Ajoelhe-se diante deles e peça perdão pela sua crueldade. E diga-lhes que, se mudarem de vida, se amarem a Deus e não importunarem mais o próximo, terão de nossa parte o suficiente para se alimentarem por toda a vida. E assim fez irmão Ângelo.
Andando por algumas horas, encontrou os irmãos equivocados debaixo de uma árvore, desesperados de fome. Olhou-os então com os olhos do Cristo. Eram mais frágeis do que propriamente maldosos. Ajoelhando-se diante deles, entre lágrimas, pediu perdão por tê-los tratado de forma impiedosa. Ofereceu pão, vinho e a promessa de Francisco de que sempre seriam assistidos se acaso voltassem suas vidas para Deus e para o bem ao próximo. Os pecadores quase não entendiam o que estava acontecendo. Um representante de Deus ajoelhado diante deles pedindo perdão e oferecendo sustento para toda a existência. Era tamanho amor que abrasou todo o pecado e toda a culpa. Eles não só aceitaram o pão e o vinho, como se tornaram os mais novos irmãos da comunidade franciscana. Ai, gente, eu sei que parece um conto de fada, né? A gente fazer isso, imagina, um criminoso vai te assaltar, ou você sabe que ele é um criminoso e você tratar ele tão bem como esse Ângelo, né, fez aqui na história a pedido de Francisco. A primeira atitude que nós vamos ter diante da violência, diante do crime, diante de pessoas que erram e a gente sabe que erra, é a represália, né? Ou então aquela coisa do não quero chegar perto, né? Então nós temos isso, talvez até por uma questão de sobrevivência, né? Bate na gente aquela questão de se proteger diante do mal, mas às vezes o mal está precisando entender o que é o bem, ele não entende ainda o que é o bem, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de referência, né, de ajudar a outra pessoa a entender o caminho que nós já estamos entendendo, é louvável demais, é muito bom. Eu estou engajada em trabalhos, né, com pessoas que vêm buscar auxílio e lá dentro a gente percebe que vem pessoas com o coração saltando de desejo de melhoria espiritual, emocional, física, e tem outras que vão para ter a solução para os seus problemas e não para buscar como ele vai resolver os problemas dele. A gente ainda vê em algumas pessoas aquela raiz forte do orgulho, do egoísmo, do tipo, nós estamos lá para servir a essas pessoas. Só que independente de como a pessoa chega, se ela vem com humildade, ou se ela vem com orgulho, se ela vem com desejo real de se curar, de se tratar, ou um desejo aparente da cura, né? Com o gênio da lâmpada, que eu costumo dizer para vocês, né? Eu bato o dedo, peço a cura e a cura vem. Não importa, né? Dentro de uma casa espírita ou se vier buscar você no seu íntimo, às vezes as pessoas vêm conversar com você, não importa em que estado que essas pessoas cheguem, o que importa é o que você tem para oferecer, é isso que importa. O outro é o outro, ele vai responder por ele, né? Então, quem somos nós? Hoje eu estou começando a entender, hein? Vejam bem, começando. Olha quanto tempo faz que a gente está estudando. Patrícia tem 52 anos, já passou por uma série de coisas, mas agora é que eu estou começando a entender o que é não julgar o próximo. O que é você olhar para o próximo e pegar o outro lado dele, né? Poxa, a pessoa chegou aqui toda orgulhosa, ela quer que eu seja o gênio da lâmpada, que eu resolva o problema dela e ai de mim se eu não resolver. Bate no nosso orgulho também. Mas quando a gente começa a entender como funciona a cabeça do outro, quando a gente começa a entender que nós também estamos naquela faixa ou que nós já passamos naquela faixa, a gente ameniza do outro lado. Então eu consigo entender como que esse Ângelo conseguiu se ajoelhar diante de pessoas perturbadoras, pessoas más, né? Vocês vão falar, é impossível, hoje em dia a gente vai querer que um policial ajoelhe diante de um bandido? Não, os policiais eles têm uma função de proteção, né? Lógico, eu tenho uma frase que dentro da polícia militar se usa muito, e eu como viúva de policial militar, infelizmente ainda está muito longe de eu deixar de usar essa fala, né? Infelizmente, a mãe do bandido talvez não tenha nem culpa do cara ser bandido. Talvez ela foi uma doméstica, uma pessoa humilde que trabalhou para sustentar aquele cara e ele desregrou. Mas a vivência de sala de aula me diz que muitos pais são omissos e criam bandido dentro de casa por não assumir a sua responsabilidade. Aí uma mãe que não assumiu a sua responsabilidade, que não arcou com tudo que ela devia enquanto mãe,
Ela solta para a sociedade um bandido, um marginal. A outra mãe criou o filho, educou, formou, o filho se tornou um policial e foi trabalhar em prol da vida dos outros. Ele dá a vida dele pela nossa, sem conhecer a gente. Dentre uma mãe e outra, infelizmente, como inferiores que nós somos, o que a gente diz dentro no meio da polícia militar? Antes a mãe do bandido chorar do que a mãe do policial. Porque tem que ver quem está merecendo aos nossos olhos físicos sofrer, né? Só que isso é uma fala entre pessoas encarnadas que só enxergam aquela visão da carne, né? Nós não temos uma visão espiritual nessa fala. Essa visão é completamente da carne, de encarnados, né? De pessoas que estão em evolução, de pessoas que estão buscando ser melhor, mas que não somos. Então, tem quem fala, quem age dessa forma, ainda está calcando, está andando para uma certa evolução. Mas nós estamos vendo do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, existem 1000 motivos, porque a mãe do bandido não sofreu a perda do bandido e a mãe do policial perdeu o seu filho, né? A esposa do policial perdeu o seu marido. Então, no ponto espiritual, existe uma série de explicações em razão disso. Não é porque o policial era ruim, nada. Mas tem as situações das reencarnações, tem os resgates, tem as expiações, tem as provas, que vêm, pela abençoada doutrina espírita, explicar para a gente o motivo daquela morte bruta de uma pessoa do bem e a outra que não é do bem se manter encarnada. Então, nós não temos como julgar. Eu estou aprendendo isso. Não temos como julgar quem é bom, quem é ruim, porque o que é ruim pode mudar a qualquer momento, como isso aqui aconteceu. Isso aqui não é história para inglês, é história real. Quantas pessoas passam pela igreja e falam, Jesus me tocou. Ah, hipocrisia, eu não acredito nisso. Pois pode acreditar. Não é que Jesus tocou, é que aquele momento ele amadureceu. Ele entendeu, como a Patrícia, depois de 52 anos, está começando a entender que não se deve julgar ninguém. Quando eu vejo uma pessoa entrando dentro no centro espírita buscando tratamento com arrogância, a Patrícia encarnada também fica assim, tá pensando que eu vou servir ela? Mas depois vem a Patrícia, que é a médium, que tá ali para servir, não importa quem e nem como a pessoa reage, como a pessoa é, aí, opa, essa que tá vindo com arrogância é a que mais precisa de ajuda. Porque a boazinha, a que já se fala de Jesus o dia inteiro, aquela que tá lavando a roupinha dela, pensando em fazer o bem para a família dela, essa não tá precisando de apoio. Essa já tem. Agora a arrogante está precisando. Então eu tenho que, naquele momento, engolir a minha arrogância, engolir os meus defeitos e servir. Agora, se aquela pessoa vai despertar ou não, vai caber a ela. Ah, mas a pessoa assim não desperta. Desperta sim. Né? E tem aquela frase de Jesus que diz sempre, não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Tem pessoas que voltam ao centro espírita, vai lá, faz um tratamento, fica bem e some. Depois passa um tempinho, volta na casa espírita e fala, eu caí, eu tô desequilibrada, eu tô muito ruim. Por quê? Porque você, naquele momento que recebeu, você não soube aproveitar. Você deveria ter aproveitado para você e para os outros. A gente não aproveita um tratamento, seja na casa espírita, num hospital físico, e depois sai, né? Você vai lá no hospital, você faz uma limpeza no teu fígado, você faz uma cirurgia no teu fígado, tá 0 bala, tá tudo certo. Você sai de lá e vai lá e encher a cara no primeiro boteco que você encontra, o que você quer com isso? Você vai voltar para o hospital, você vai ficar sem fígado, filho, né? Você vai ter que viver atrás de aparelho. Então, o que acontece com as pessoas que têm uma índole, né, duvidosa, uma índole ainda muito primitiva, é que elas vão viver essas quedas, elas vão viver os altos e baixos. Porém, sempre vai ter um cobertorzinho pro frio daquela pessoa. Sempre vai ter alguém que vai aparecer na vida dessa pessoa para dar uma alavancada, dar uma ajudada nela. Né? E o Francisco, ele fazia isso. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? E eu falava para meus alunos, falava para o meu filho, olha, toda vez que você for tomar uma atitude, pensa como Jesus tomaria. O que ele faria naquele momento ali, né? Porque nós não somos Cristo. Nós estamos longe de ser um espírito superior. Mas nós podemos seguir
O homem veio aí, gente. Ele ensinou na prática. Ele desenhou pra gente. Não é só teoria. Eu sou a primeira a falar para vocês que eu odeio teoria. Se é para mim ficar só lendo e não ter alguma coisa palpável, ó, isso aqui realmente aconteceu. Francisco, eu sei que aconteceu. Então eu acredito fielmente naquilo que eu tô lendo. E o José Carlos de Luca não é nenhum menino. Ele é um espírito bem evoluído na carne que está junto com a gente aqui, que está tentando nos alavancar. Chico Xavier era outro, que Nossa Senhora, né? Então eu pego a literatura desse pessoal, Divaldo, por mais que tenha algumas contradições dentro das psicografias do Divaldo, ele tem uns ensinamentos riquíssimos para nós, principalmente para quem quer, quem é e desenvolve a mediunidade. O Divaldo é muito bom. Tem os lados questionáveis como qualquer outro. Vocês acham que eu faço a psicografia na casa espírita? Quando eu tô escrevendo, gente, eu não posso ouvir barulho, tudo, porque eu não consigo continuar. Ué, se é psicografia, se é o espírito que está dando a comunicação totalmente a ele não vai se importar com barulho, ele vai continuar aqui, né? Não tem o cego que psicografa, o que não sabe ler, que escreve. O Chico não sabia ler e escrever direito, ele escreveu livros e livros. Mas eu sou uma iniciante. Eu preciso de determinados, né, cuidados para eu conseguir fazer a psicografia. E quando eu faço, eu volto lá e vou ler. Será que está faltando vírgula? Será que eu escrevi certo? Tem algum problema de ortografia? Vocês acham que mediunidade é para isso? Não, você escreveu, tem que ser do jeito que o Espírito falou. Mas nós somos imperfeitos demais. Então não é porque a Patrícia faz psicografia que ela sabe e ela age igualzinho como isso. Não, o Espírito ele age em mim, mas eu ainda sou muito rústica, eu ainda sou muito matéria. Então não vai sair igualzinho como o Espírito quer. Tem algumas coisas que acabam indo da Patrícia ali no meio, né? E a gente tem que ter essa noção, né? Até onde a gente tem a capacidade, a competência e até onde ainda falta. E se falta na gente, falta no próximo também. Então a gente tem que ser benevolente, a gente tem que perdoar, a gente precisa entender que o outro erra, porque a gente também erra. Ninguém é perfeito aqui, se fosse perfeito a gente não estava aqui não. O único perfeito que passou por aqui foi Jesus. E deu no que deu, coitado. A missão dele quase foi por água abaixo, porque a gente estragou quase tudo que ele fez. Tudo que ele fazia, ninguém queria entender. E até hoje é assim. Até hoje, se você for conversar sobre as obras de Cristo, é uma contradição total, porque cada religião fala de um jeito. Porque o homem não quer a moral de Cristo. O homem quer, a partir de Cristo, criar religiões. Trazer fiéis e principalmente explorar esses fiéis. É o que acontece. E isso eu falo de todas as religiões, não é só, né, católica, evangélica. Dentro do centro espírita vai acontecer alguns que vivem em torno de dinheiro, e isso daí tá errado. Porque Francisco mesmo falava, com muito pouco que eu vivo e vivo muito bem. Então, nós temos que entender essa simplicidade de Francisco, e não é que nós vamos ser besta dos outros, a gente vai ser trouxa dos outros, não. Mas cada um dá aquilo que tem, né? Se vem alguém com maldade, você tenha bons olhos. Quem sabe o envolvimento desses bons olhos traz para ele uma sensação de paz, de tranquilidade, onde ele já vai vir menos agressivo até você. Pode acontecer. Agora, se a pessoa vem com agressividade, você também vai com agressividade, o que você está querendo? Vamos criar um ringue. Então, nós temos que, quando tomar uma atitude, de fato, pensar como Jesus agiria. Seja numa casa espírita, na católica, seja dentro de casa, no ônibus, no trabalho, como Jesus decidiria qualquer tipo de atitude. Qualquer tipo. Né? Das mais simples à mais complexa, mais burocrática que vocês tiverem. Como Jesus agiria? O que ele diria àquela pessoa? Então, respira fundo quando vier algum pensamento, né, que não seja de Deus, vamos dizer assim, que não seja elevado. Respira fundo e guarda. E guarda já pedindo perdão, porque até os nossos pensamentos, eles nos comprometem muito. Os nossos pensamentos somando ao nosso perispírito,
traz doença física. Então, vamos pensar antes de falar e fazer. É assim.